Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o intelectual Franz Omar Fanon, ou Franz Fanon, ou Fanon, um dos intelectuais que marcaram o pensamento do século XX. O Fanon, ele nasceu em 1925, ano que vem é o centenário de nascimento do Fanon, numa região ultramarina francesa chamada Martinique, mesmo lugar de nascença, e ele conviveu com Aimé Césaire, escritor do livro Discursos sobre o Colonialismo. Ambos os intelectuais conviveram na Martinica e lutaram contra o colonialismo francês. Cada um deles marcou o século XX na produção teórica anticolonial, na discussão sobre o papel do negro na sociedade, principalmente a questão da negritude. Cada um deles interpretou de forma diferenciada o movimento negritude, os rumos do movimento negritude e, principalmente, no caso do Fanon, como seria a desalienação do negro. Falando da família do Fanon, ele vem de uma família de classe média baixa, ali na Martinica, nasceu em Fort-de-France, que é a capital dessa ilha ultramarina. O pai dele trabalhava na aduana e a mãe dele era uma lojista. Eles não tinham tantas condições assim, porque eles tiveram 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres, e o Fanon era o mais novo dos filhos homens. Nessa educação, no cotidiano, o Fanon percebia ali na organização de como era a vida na Martinica, de que os brancos, que eram os colonialistas, que eram representantes do Estado colonial francês, eles tinham alguns privilégios que as pessoas negras nascidas na Martinica não tinham tanto assim. Aos poucos, na infância dele, ele vai enxergando um pouco isso nessa vivência ali na Martinica. O Fanon sai da Martinica para participar da Segunda Guerra Mundial como soldado francês, porque um território ultramarino da França, ainda é um território de posse francesa. Então, as pessoas que nascem nesses territórios têm a identidade francesa, são alfabetizados, a parte em que os mitos, a história do país é uma história da França. Isso o próprio Franz Fanon, nos seus textos, ele vai fazer uma reflexão sobre a construção da identidade martinicana do antilhano, que vai ser uma construção baseada na história francesa, porque eles são nacionais franceses, que vão achar que estão em pé de igualdade com os cidadãos franceses que moram no território francês, e quando ele chega nesse território, ele percebe que existe uma cidadania de segunda classe, por assim dizer, para os martinicanos. Então, o Fanon, nessa primeira experiência dele com a França mais próxima, vai ser na participação dele na Segunda Guerra Mundial, em que ele vai perceber que há um tratamento diferenciado para os soldados, que são franceses natos ali da França, território ali do Estado francês, versus os franceses que são dos territórios ultramarinos, das colônias francesas como Senegal, e ele começa a perceber esse tratamento de forma diferenciada. Quando ele retorna para o Fort-de-France, na Martinica, ele acaba estudando e ficando muito próximo do Aimé Césaire, que vai incentivá-lo muito no debate sobre o colonialismo. Ao mesmo tempo, na vida privada do Fanon, ele e a irmã vão para Paris para cursar faculdade. A irmã dele, a Gabrielle, vai fazer farmácia e o Fanon foi para lá com o intuito de fazer odontologia, para se tornar dentista. Quando ele chega lá em Paris, muito rapidamente ele acaba se mudando para Lyon, onde ele faz alguns cursos preparatórios de ciências biológicas, filosofia, e ele acaba mudando para medicina. Na faculdade ele acompanha alguns debates teóricos importantes de filósofos como Merleau-Ponty, que deu aula para o Fanon, e outros intelectuais que iam até Lyon fazer os cursos de filosofia. Então, nessa formação de medicina, ele teve muitos cursos de filosofia também. Então, pensamento social, pensamento filosófico, essa reflexão teórica da filosofia estava presente na formação do Fanon enquanto médico. Antes da gente prosseguir na nossa discussão, conversa sobre o pensamento do Franz Fanon,
eu gostaria de pedir que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer trocar uma ideia sobre Frantz Fanon. Deixa aí um comentário também, isso ajuda demais para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e faça crescer a comunidade do Negras Escrituras. As informações que eu estou trazendo nesse vídeo estão no livro do Lewis Gordon, que é What Fanon Said, que é um livro que ele publicou em 2006, em que ele fala um pouquinho do que realmente o Fanon quis dizer, trazendo a perspectiva da vida do autor e como ele construiu as suas obras. O período de formação do Fanon em Lyon foi marcado por 3 episódios da vida pessoal dele. O primeiro foi o falecimento do pai em 1947. Depois o Fanon se envolve com uma mulher russa judia, que é a identificação que o Lewis Gordon dá nesse livro, em que ele está falando da vida pessoal do Fanon. Desse relacionamento nasceu a filha mais velha do Fanon. E depois desse relacionamento, ele se envolve com a Marie-Joseph Dub, que é a Joseph, o apelido dela, que foi a companheira do Fanon até a morte do Fanon, com quem ele teve um outro filho chamado Olive. A Joseph foi uma companheira do Fanon não só com quem ele dividiu a vida pessoal, amorosa, mas também foi alguém com quem ele teve muitas trocas intelectuais. Ela foi revisora de alguns dos textos do Fanon, ajudou na datilografia, né, de digitar os textos do Fanon, tanto que ela ainda depois da morte do Fanon ficou como revisora de alguns dos textos do marido. Esse período também de vivência do Fanon ali em Lyon foi um período em que ele escreveu alguns ensaios que mais tarde se tornariam clássicos do pensamento do Fanon, como, por exemplo, o Experiência Vivida do Negro, que é um ensaio que ele escreveu previamente durante esse período que ele estava ali em Lyon, e depois ele juntou esse ensaio ao livro Peles Negras, Máscaras Brancas, que inclusive é o capítulo 5 desse livro. Ao final do doutorado dele em psiquiatria, porque o Fanon se especializa em psiquiatria após a faculdade de medicina, a ideia dele era entregar um ensaio sobre a desalienação do negro. Porém, esse texto ele foi negado pelo orientador, visto que esse orientador ele era mais voltado à cirurgia, à neurocirurgia, ele queria um caso mais prático, mais clínico. Em apenas 2 semanas, ele reescreveu e organizou uma tese que ele defendeu, que era bem voltada para casos clínicos mesmo, e defendeu em 1951. Em 1953, o Fanon muda com a família para Argélia, para a cidade de Bliba, onde ele vai trabalhar no hospital psiquiátrico da cidade. Ele vai gerenciar esse hospital psiquiátrico e é dessa experiência nesse hospital psiquiátrico que ele retira grandes partes da discussão dele no Condenados da Terra, porque ele vai se envolver com a Frente Nacional de Libertação Argelina, que ele vai se envolver de fato na Guerra de Independência Argelina, que explode logo depois que ele muda para a Argélia. Tanto é que nesse hospital psiquiátrico ele vai atender, na parte normal do hospital, as pessoas que seriam do lado francês dessa guerra de independência, que são os opressores dessa guerra, enquanto que no subsolo, de maneira clandestina, ele vai atender os oprimidos dessa guerra. E é a partir disso que ele vai escrever Os Condenados da Terra. Tendo essa visão clínica também, ele constrói uma teoria específica sobre a colonização, sobre a colonialidade, a partir de casos clínicos psiquiátricos que ele atendia nesse hospital. Quanto mais o Fanon auxiliava e se envolvia com a Frente de Libertação Nacional Argelina, mais ele se transformava num alvo da polícia francesa. Como eu vinha falando com vocês, o Fanon utilizava o hospital psiquiátrico como uma base de preparação dos guerrilheiros da FLN. Como ele fazia isso? No subterrâneo, além de ele atender esses guerrilheiros, ele fazia treinamentos de primeiros socorros para que esses guerrilheiros replicassem no frente de batalha, né, no fronte de batalha, entregava remédios, dava toda uma preparação de saúde para esses guerrilheiros. Conforme a polícia francesa foi percebendo a influência do Fanon e o crescimento da FLN
e que eles realmente estavam perdendo a guerra de libertação, a guerra psicológica, a guerra psiquiátrica transformou-se em um instrumento. A tortura que o Fanon tanto fala aqui nos Condenados da Terra e um pouco ali na Revolução Africana também, antigamente ela era usada como um instrumento para retirar informações dos guerrilheiros argelinos. Depois, a polícia francesa faz uma virada de chave e transforma numa guerra psiquiátrica também, de trazer a loucura, de transformar esse ambiente em um ambiente adoecedor, justamente um pouquinho do que o Fanon vai discutir no Peles Negras também, de criar essa zona do não ser, de desumanizar todos os argelinos que estão na batalha, que estão na guerra. Transforma então essa guerra numa guerra psiquiátrica, ao ponto que esse adoecimento aumenta e o Fanon escreve uma carta para o ministro francês na Argélia, solicitando o fim da guerra, solicitando várias questões com base nesse adoecimento psiquiátrico, com base nos dados que o Fanon tinha e com base em toda a luta pela libertação dos argelinos. E o que o Fanon recebe de volta? Uma carta do ministro dando 24 horas para o Fanon sair da Argélia. Então ele sai com a família fugido da Argélia, retorna, vai viver clandestinamente em Lyon e depois ele recebe o auxílio de alguns colegas dele e alguns intelectuais que levam o Fanon para a Tunísia, que é um outro país africano que tinha uma base muito forte da FLN. Muitas pessoas acreditam que o Fanon foi perseguido pela polícia francesa até a sua morte em 1961. Ele teve leucemia. Durante esse tratamento, quando ele descobriu a leucemia, ele dedicou-se a escrever o seu último livro, que é esse aqui, Os Condenados da Terra. Ele queria que esse livro transitasse, que fosse como é que eu posso dizer, um livro da revolução. Tanto é que ele fez muitos contatos com intelectuais importantes do período, ali dos anos 60, quando ele estava escrevendo esse livro, principalmente o Jean-Paul Sartre, que é o autor do prefácio desse livro, que também era amigo do Fanon. Quando a gente fala em Frantz Fanon, algumas informações, alguns conceitos são extremamente importantes para que a gente consiga localizar esse intelectual. Primeiro, os conceitos que são basilares do pensamento do Fanon. Em outros vídeos eu vou trazer eles explicados conforme eles aparecem em cada um dos livros do autor. O primeiro deles é a ideia da zona do não ser. O Fanon vai produzir essa ideia tanto no Peles Negras, Máscaras Brancas, quanto aqui nos Condenados da Terra, que é a ideia de que existiria uma zona geográfica, cultural, política, existencial, em que vivem os não-humanos. Ele está escrevendo sobre a desumanização, a exploração absurda de certos grupos de humanos que os torna não humanos, que retira a sua humanidade. Justamente a construção dessa zona do não ser, ela precisa, para existir, de um estado de violência, que é um outro conceito muito importante dentro da teoria fanoniana, da ideia de violência. O Estado colonial, ele vai criar essa zona do não ser a partir de uma organização da violência. Então, Fanon vai ter um capítulo inteiro dos Condenados da Terra para refletir sobre a violência colonial. O peso dessa violência para a desumanização dos colonizados, para a construção dessa zona do não ser. Outro aspecto de construção dessa zona do não ser, o Fanon vai chamar a atenção para a linguagem, para a forma como a gente estrutura as nossas linguagens. Analisando, por exemplo, a Martinica, a educação martinicana, no capítulo 1 do Peles Negras, Máscaras Brancas, ele vai se dedicar à ideia do negro e a linguagem. Como a linguagem constrói, a linguagem organiza essas hierarquias e como a linguagem é construída em base de poder, e ela tem esse poder de desumanizar grupos como, por exemplo, os martinicanos, quando ele está analisando a relação com os franceses. Mas isso é assunto para um vídeo específico para eu poder aprofundar cada um desses conceitos. E para dar um gostinho para vocês conhecerem um pouco mais do Fanon, eu vou pegar uma das minhas citações preferidas do autor, dos Condenados da Terra,
influência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou incansavelmente a destruição das formas sociais nativas, que demoliu sem restrições os sistemas de referências da economia, os modos de aparência, de vestuário, será reivindicada e assumida pelo colonizado no momento em que, decidindo ser a história em atos, a massa colonizada se entranhar nas cidades proibidas. Explodir o mundo colonial é doravante uma imagem de ação muito clara, muito compreensível e passível de ser retomada por cada indivíduo que forma o povo colonizado. Desmantelar o mundo colonial não significa, depois da abolição das fronteiras, serão construídas vias de passagem entre as duas zonas. Destruir o mundo colonial é precisamente abolir uma zona, enterrá-la no mais profundo do solo e expulsá-la do território. Bom, gente, esse vídeo ele é para iniciar nossa discussão sobre o Frantz Fanon. Eu sei que eu não consegui esgotar nem metade das ideias que eu tenho sobre o autor, das discussões que eu gostaria de levantar com base nas leituras que eu tenho feito das obras dele. Em breve a gente vai ter outros vídeos aqui falando um pouco mais especificamente sobre cada uma das obras do autor, os seus principais conceitos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do Negras Escrituras. Tchau!